Tá certo, queríamos também dar bom dia para Ianina, que está sempre aqui conosco, desde Rio, ela está em Rio Verde, né? Rio Verde, Goiás. Ianina, obrigado aí pela sua participação. Mais um comentário aqui, dessa vez aqui pelo nosso WhatsApp. Aliás, o produção, põe pra gente aí na tela, por gentileza, para quem está nos acompanhando, nosso WhatsApp, né? Que é o 99109-5099, 99109-5099. A participação aqui do seu Luiz Alberto. Seu Luiz Alberto, bom dia, muito obrigado pela participação. Ele fala assim: como uma pessoa diz que a gente tem que pensar no Brasil com seriedade e apoia Bolsonaro, contradição maior não há. Ele fez algum comentário aqui, deve ser alguma coisa direcionada talvez para o Josiel. E ele falou, outro comentarista quer que alguém seja preso sem nenhum indício. Aí tá aí o comentário do seu Luiz Alberto. Sem indício. Tá bom, viu? Tá certo. Gente, então 8 horas em ponto, anote aí o seu relógio, horário de Brasília. A gente agora volta a falar dos bastidores de Brasília, porque neste mês a Justiça Federal do Rio de Janeiro quebrou sigilo telemático do general da reserva Walter Braga Neto, o ex-ministro de Bolsonaro e candidato a vice-presidente nas eleições de 2022, e determinou a busca em endereços ligados a ele. A operação da Polícia Federal contra o militar apura supostas irregularidades nas compras de coletes balísticos de 2018, quando era interventor do governo federal na segurança pública do Rio de Janeiro. As prisões preventivas alongadas e com prazos indeterminados, eram apontadas como um abuso cometido pela Lava Jato e agora têm ganhado espaço nas apurações que envolvem o ex-presidente. Outro pilar da Lava Jato, que foi esvaziado pelo STF e agora ressuscitou para fechar o cerco a Bolsonaro, é a ampliação das atribuições de um só magistrado para tocar as investigações Ulisses A.S. O que pode resultar aí nessa investigação contra Braga Neto? Eu acho que no frigir dos ovos aí, o que pode acontecer é o que está acontecendo. Ou seja, a CPI está andando com depoimentos xoxos, ou seja, sem nenhum tipo de revelação que possa, de certa forma, incriminar X ou Y, né? Na verdade, há hoje uma tentativa de se incriminar pessoas ligadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Não é nenhum santo, né? Ou seja, fez o que não devia fazer na sua gestão como presidente da República, tanto que não foi reeleito, né? Passou para a história do Brasil como o primeiro presidente, depois do Instituto da Reeleição, que não conseguiu se reeleger, justamente porque foi crivado pelo voto popular e o povo recusou a sua permanência com um segundo mandato. Então, veja bem, a CPI, a CPMI de 8 de janeiro, até agora não ofereceu nenhum elemento assim contundente para pegar e colocar na cadeia também quem financiou o fatídico 8 de janeiro, que foi uma tentativa de golpe, uma punhalada contra a democracia no Brasil, principalmente contra os 3 poderes em Brasília. Todo mundo conheceu, teve uma cobertura da imprensa na época, você pode ir lá no Google e ver as imagens fortíssimas de uma tentativa de golpe no Brasil. Então, veja bem, ferindo inclusive o espírito republicano que nós temos e também, de certa forma, rasgando a Constituição brasileira. Então, o que pode acontecer nessa CPMI com um depoimento possível do depoimento do ex-ministro Braga Neto? Nada. Ou seja, eu quero ver o seguinte, no final, qual que vai ser o resultado dessa CPMI? Vou pegar um exemplo para você aqui, Alex. A SEI da Comurg, você lembra da SEI da Comurg? A preocupação que tinha alguns políticos sobre o andamento da SEI da Comurg. Deu em quê? A pergunta que eu faço para você, para o telespectador, deu em quê? Será que essa CPMI de 8 de janeiro vai dar em alguma coisa? Pelo jeito, não. Por falar em dar alguma coisa aí, o Josiel Menezes, a Justiça Federal, então, do Rio, quebra o sigilo telemático do general da reserva, o Braga Neto. O que pode estar aí por trás de tudo isso, José? O que podemos encontrar com essa quebra de sigilo aí? Será que Braga Neto superfaturou esses coletes?
Não, na verdade, não se trata disso, né? Vou acompanhar o pensamento do Ulisses, que está correto. Veja bem, a questão de CPI, CPMI e tudo mais. MST não deu em nada. Quando chegou em parlamentares, quando chegou em políticos, mandou-se calar, quietar. Ou seja, nem o relatório foi votado. Das americanas, idem. Também da questão dos jogos, a mesma coisa. Tudo não chegou a lugar nenhum, apontou ninguém, ou seja, não pôde apontar ninguém seriamente para que pudesse ser penalizado. Na questão do MST, apontou-se ali 11 pessoas, inclusive políticos no meio, e teve que calar a boca, teve que parar, nem ler o relatório. Tá? O que o Braga Neto tem a ver com a CPMI de 8 de janeiro? 2018, intervenção federal no Rio de Janeiro. Precisava ter coletes. A Polícia do Rio de Janeiro, principalmente, e o Exército estava com defasagem em coletes. Foi feita a compra dos coletes. Antes da entrega, o que aconteceu? Houve-se uma descoberta que a empresa que poderia fornecer não era uma empresa tão séria assim. O que aconteceu? Houve o rompimento do contrato, e esse rompimento do contrato fez com que até o sinal passado para a empresa pelo governo federal fosse devolvido. Então, não houve prejuízo ao erário público, ponto. Agora, é claro que a intenção maior aí é capturar o telefone do Braga Neto para ver se há uma implicação no dia 8 de janeiro. Ou seja, não estão investigando 18 lá atrás, quando houve a interferência. A intenção é ver mensagens agora voltadas para a proximidade do 8 de janeiro, sem indicar diretamente que ele estaria nesse processo, né? É muito estranho, né? Eu acho estranho isso aí.